aí, gente, tudo bem? Eu sou a Duda do Projeto Acabamentos Finos e o vídeo de hoje é uma aula sobre o bolso embutido. Os bolsos, eles surgiram entre o século XVI e XVII de forma independente, como bolsas mesmo usados por cima das roupas. Mas entre o século XVII e XVIII, eles começaram a ser incorporados dentro das modelagens das roupas. Com a consolidação da alfaiataria inglesa e francesa, o bolso embutido passou a ser uma solução elegante para armazenar objetos sem alterar o caimento ou a modelagem das roupas. Enquanto os bolsos aplicados eles ficavam aparecendo na superfície do tecido, os bolsos embutidos aconteciam ali de forma discreta e eles se integravam à modelagem das peças. Essa característica ela dialoga diretamente com os princípios da alta costura e da alfaiataria. Você pode encontrar esse tipo de bolsa em peças como blazers, casacos, vestidos estruturados, calças de alfaiataria e muitas outras peças elegantes. Para executar ele, existe um processo um pouco delicado que exige atenção e habilidade, mas nada que treinos não resolvam. Por isso, diversos profissionais da área o consideram uma das operações mais complexas da costura de alfaiataria. Vamos lá para você aprender a fazer um bolso embutido e desenvolver suas habilidades. Bom, pessoal, eu comecei fazendo uma amostra, aí de 20 por 28 e a gente vai precisar também de 3 pedacinhos, mais ou menos um retângulo aí. O meu são de 5 por 13, porque eu vou fazer um bolso de 10 centímetros. Então, eu deixei uma sobrinha para costura. E aí, eu peguei um pedaço de forro também, do mesmo tamanho do meu pedaço de amostra. E a gente vai começar colocando o verso do nosso tecido na frente do forro, se tiver frente o seu forro, E medir o meio, para marcar onde que vai ficar o nosso bolso. Aí, eu coloquei aí 5 centímetros de distância, que geralmente é a quantidade de centímetros que a gente deixa de distância do cos, quando vai fazer um bolso na parte das costas de uma calça, por exemplo. E aí, medir 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. E vou fazer ele com 1 centímetro de largura, assim, vamos dizer. Então, eu vou estar riscando com um esquadro, para as linhas ficarem bem retinhas. E aí, depois a gente mede o 1 centímetro e parte no meio. Meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro, para saber onde que é o meio do nosso bolso. O nosso próximo passo é alfinetar os 2 tecidos um no outro, para garantir que eles não vão se mexer, porque a próxima coisa vai ser costurar na nossa máquina os dois para unir, com a costura, os dois. Na costura de alfaiataria, a gente costuma não dar muitos retrocessos, principalmente quando é uma coisa que vai ficar mais aparente. Então, eu vou começar a minha costura ali no meio do bolso, mais ou menos. Eu comecei um pouquinho para trás do meio, mas não na ponta. Faço a parte de cima, vou devagarinho, tiro o pé do acelerador
vou rodando com a minha mão mesmo, o volante da máquina, pra ficar certinho os cantinhos, né? Não vazar nenhuma costura. E no final dessa costura, ao invés, como a gente não deu retrocesso no início, né? E nem vai dar no final, a gente vai passar uma costura por cima da outra. Vamos ver. Aí, exatamente agora, nesse ponto, eu vou passar aí por volta de 4 pontos por cima dos que já iniciaram essa costura, pra gente fazer então esse arremate. Vamos sempre limpando as linhas aí durante as costuras pra deixar tudo bem bonito. Agora, a gente vai pegar o risco que a gente fez no meio e cortar o nosso bolso no meio, então. Eu enfio aí a pontinha da minha tesoura e inicio cortando para um lado. E é importante lembrar, prestar bastante atenção. Na hora que a gente chega na beiradinha, não continua cortando reto. A gente precisa fazer um triângulo nessa ponta. Então, eu desvio para a diagonal de cima e depois para a diagonal de baixo, formando um triângulo, que é fundamental para a gente ter um acabamento bonito desse bolso. Faz isso dos dois lados. Então, agora, com o nosso bolso já aberto, é hora de buscar aqueles retângulos de tecido que a gente recortou no início. E a gente vai posicionar eles, um em cada lado aí do nosso bolso, um em cima e um embaixo, porque eles vão ser os vivos do nosso bolso, né? Aquela beiradinha que fica pra fora ali, bem bonitinha. Mas antes, a gente precisa dar um acabamento em uma delas, fazendo aí uma bainha de uma vira só mesmo, porque esse lado virado é o lado que vai ficar pra fora da nossa peça, da nossa amostra. Acabamento pronto, a gente volta e posiciona então e vamos fazer aquilo. Vamos alfinetar a parte de cima, a parte de baixo. Dá pra fazer uma de cada vez, mas dá pra alfinetar as duas de uma vez só e costurar as duas de uma vez só. Depende da sua experiência. Então tem que ficar preso bem rente ao corte, né? O início de cada retângulo, e a gente vai passar a costura somente nessas linhas horizontais, nessas linhas mais compridas. Por isso é importante que o nosso retângulo ali de tecido fique bem rente ao corte do bolso, pra gente ter o tamanho certinho ali pra costurar. Então, eu começo a costura com um pequeno retrocesso e também termino com um pequeno retrocesso, fazendo bem retinho, porque se ficar torto, vai aparecer. E faço dos dois lados a mesma coisa. Precisei aí tirar um alfinete para eu conseguir costurar melhor a parte de cima, mas aí depois é só alfinetar, garantindo que tá bem rente ao corte e costurar também.
Como a gente está trabalhando com várias camadas de tecido, dependendo do tecido, ele pode deslizar um pouquinho, então é bom fazer essa costura bem devagarinho. Aí, dá uma limpada nas linhas. Tira os alfinetes também. E agora, a gente vai colocar pra dentro esse nosso bolso. Porque agora é hora de costurar, então, as linhas verticais desse nosso retângulo, né? Que é o nosso bolso. Coloca, então, joga tudo pra dentro e passa bem passadinho. Dá uma umedecida ou joga um vapor, deixa ele bem plano. E aí a gente pega, então, os triângulos que ficaram nas pontas e joga pra dentro. Une ela, né, nosso triângulozinho com os dois pedaços que a gente jogou pra dentro do nosso bolso. E passa a costura com bastante cuidado na base do triângulo. Mas não pode, em hipótese nenhuma, ir mais pra dentro do triângulo. Tem que ser bem na basezinha mesmo, não pode pegar nenhum pedaço da nossa peça, né? Nem do forro, nem do tecido da peça mesmo. Somente na base do triângulo e nas vistas ali, nos nossos retângulos, que são as vistas do nosso bolso. Eu passo 2, 3 vezes. Eu vou uma vez, dou o retrocesso, volto, pra ficar bem firme. E vou fazer isso dos dois lados, tomando bastante cuidado. Olha como ele fica bonitinho, fechadinho, muito bem acabado, parecendo que foi feito tudo de uma vez, inclusive, né? E agora a gente faz do outro lado a mesma coisa. Traz o triângulozinho da ponta pro fundo, organiza ele em cima das nossas vistas do bolso e costura a base dele. Prontinho, sempre limpando as linhas para o nosso trabalho ficar bem limpo. E olha aí, nosso bolso tá quase pronto. Hora de fazer os acabamentos internos dele. E então a gente vai pegar esse vivo, né, de baixo e também dar aquele acabamento fazendo uma vira nele. Então abre ele, né? Porque aí o acabamento fica só no forro. Vou passando aí com bastante cuidado também pra ficar um acabamento bonito, porque esse acabamento vai ficar visível do lado de dentro do bolso, né? Quem olhar pra dentro do bolso vai ver que ele tá muito bem acabado. E aí, pro nosso bolso embutido ser forrado também, a gente vai pegar o terceiro retângulo do tecido que a gente cortou. Vamos colocar, então, o lado direito do tecido virado pro bolso, né? Para as costas do bolso. A gente fecha o forro para ver onde que esse forro vai ficar posicionado. Então, a gente
fecha o forro e segura ele no lugar com o alfinete, para depois prender. E quando o nosso bolso for aberto, a parte de trás não vai ser o forro que vai estar aparecendo, né? Vai ser um fundo do próprio tecido. Esse nosso último retângulo, ele não precisa de acabamento dos lados e nem em cima, mas ele precisa daquele acabamentinho na parte de baixo. Então, antes de eu chegar ali no final da lateral, eu já dou uma viradinha de uns meio centímetro e vou fechando ele bem bonitinho também, tomando bastante cuidado para não ficar repuxado, para não ficar torto. E é bacana prestar bastante atenção, às vezes assistir algumas vezes essa parte, porque eu sei que são muitas etapas assim e pode ficar confuso, né? A ordem das costuras, dos nossos retângulos de tecido, né? Aonde posicionar cada coisa no tecido ou no forro. Mas com a prática, você vai entendendo esses processos e vai ficar cada vez mais treinado, com as habilidades treinadas, com o olhar treinado, para entender o sistema e fazer de uma vez só. Agora, a gente vai, então, fechar o bolso. Então, só no forro, eu vou alfinetar, pegando, né, só o forro, vou alfinetar. Então, essa parte que já estava lá, com a parte que a gente dobrou por cima, e vou passar a costura rente ao tamanho do bolso. Então, desde lá da base, eu vou fazer somente o tamanho do bolso e depois a gente vai cortar fora esses excessos. E é muito importante, de novo, começar essa costura com retrocesso, porque o fundo do bolso é uma coisa que tem que ter um reforço aí de costura. E aí eu vou dar essa volta toda e finalizar do outro lado com um retrocesso também. Nosso bolso tá quase pronto. Olha como ele ficou lindo, tanto do avesso, quanto do lado direito, quanto por dentro. Ficou tudo muito bem acabado. Bem de acordo com as matrizes aí da alfaiataria.
E agora a gente vai fazer uma técnica que chama trava. Para esse bolso, quando ele for utilizado, ele não fica caindo, ou conforme a peça for sendo utilizada ou lavada, para que o bolso permaneça, né, no mesmo lugar. Então a gente vai pegar, abrir bastante, tirando assim, descolando o forro do fundo, né, do nosso bolso, que é o forro da parte do nosso tecido, somente nessas linhas da vertical e a horizontal da parte de cima, fazendo como se fosse uma trave mesmo de gol, né? Isso vai permitir que a costura fique reforçada e o nosso bolso permaneça no lugar. Isso garante a estrutura da peça, né? E até a durabilidade maior dela, porque ela vai ficar, é um reforço a mais que aprimora a estética dele e o funcionamento também, né? Lembrando que nas quinas, né, nas beiradas, a gente pode ir bem devagarinho, pode até tirar o pé do acelerador e ir girando o volante com a mão. E na hora de virar, deixar sempre a agulha dentro do tecido, levantar o pezinho da máquina para não perder ali o rumo, né? E depois de girar, você desce o pé da máquina e sem perder o lugar de onde estava o ponto, né? Ficou assim, galera. Vou dar uma limpadinha nas linhas. E é isso. Agora sim, nosso bolso tá pronto. Vamos dar uma passadinha final. Mas é isso. Muito obrigada. O bolso embutido é um acabamento permanente e é funcional e estético. E aí, você já sabia como costurar um bolso embutido ou já sabia um pouco da história dos bolsos? Me conta aqui nos comentários, podem deixar as dúvidas também. Não esquece de deixar um like nesse vídeo se você gostou e eu te vejo na próxima aula. Até!